vamos para a terceira questão de física da FUVEST 2022. Na minha opinião, essa era a que tinha cara de mais assustadora. Normalmente as questões que tem colisão de bolinha na mesa de bilhar não costumam ser muito simples, mas se a gente superasse o medo, não ia ser tão ruim assim. Então, abram o coraçãozinho de vocês e vamos lá. Essa questão falava que tem uma bola de bilhar vermelha, inicialmente em repouso, a 40 centímetros de duas das bordas, lateral e superior. Aí é só a gente olhar na figura que estava bem representado isso. De uma mesa de bilhar, como mostra a figura. Uma bola branca, de mesma massa e mesmo tamanho, é lançada em direção à vermelha, então ela está vindo assim para cima, de encontro com a vermelha. Só que a gente percebe pelo desenho que não está bem assim, na mesma reta, né? A vermelha fica uma para lá do que a branca, então isso é importante. E ele fala que essa bola branca veio com velocidade V0 paralela à borda lateral, então do nosso ponto de vista que seria na vertical. As duas bolas colidem e, algum tempo depois, a bola vermelha está prestes a cair na caçapa posicionada na junção das duas bordas. Então, quer dizer, a branca veio, bateu na vermelha que estava aqui, a vermelha veio para a diagonal, o que não aconteceria se ela tivesse vindo bem na mesma direçãozinha aqui, né? Ela iria só para frente, mas não foi isso que aconteceu, porque ela bateu meio de lado. Então, a vermelha foi para essa diagonal, e a gente já vê pelo desenho que a branca foi para outra diagonal, né? Ela foi lá longe. Ok. Aí ele fala, então, né, quando a bola vermelha estava lá quase caindo no buraco, a branca tocou a borda superior da mesa a uma distância D da bola vermelha, conforme a figura. Então, ele quer saber justamente o valor dessa distância D que separa a bola branca da vermelha naquele instante em que a vermelha está quase caindo no buraco e a branca acabou de bater lá em cima. Aí ele dá várias informações no note a dot, despreze efeitos dissipativos, como deslizamento com atrito, considere a colisão perfeitamente elástica, considere o diâmetro da bola muito menor do que as distâncias mencionadas e que não ocorram outras colisões intermediárias. Então, gente, qual a parte mais difícil? Uma das partes mais difíceis, talvez, na minha opinião, é imaginar exatamente o que está acontecendo. Então, eu ampliei o desenho aqui para ficar fácil da gente fazer as nossas análises. A gente sabe que essa bolinha vermelha que estava aqui no cantinho estava parada. Então, a gente tem apenas a bola branca com uma velocidade inicial. Ele lembrou a gente que isso é uma colisão perfeitamente elástica, ele avisou, na verdade, e a gente sabe que para colisões assim, não só as perfeitamente elásticas, né, mas especialmente, porque ele falou que a quantidade de movimento vai ser conservada. E a quantidade de movimento, a gente tem que lembrar que ela é um vetor, né? E sendo essa colisão meio esquisita, que as coisas vão meio tortinhas, é importante a gente ter em mente o fato de essa quantidade de movimento ser um vetor. Eu já vou falar porque isso vai ser útil, mas vamos visualizar primeiro. Eu fiz uma animaçãozinha fofa do que está acontecendo para vocês conseguirem ver bonitinho. Presta atenção. Deu muito trabalho, gente. Presta atenção que eu tô ficando boa nessas animações. Então, a bola branca veio lá de baixo, bateu, pá, e aí foi cada uma para uma diagonal. Entenderam que o pá foi uma ilustração auditiva aí do negócio, né? Então, tá bom. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A gente tinha uma quantidade de movimento inicial vertical para cima. Logo, a quantidade de movimento final, total, a soma das duas quantidades de movimento também tem que estar vertical e para cima, porque era o que tinha no começo e ela se conserva. Então, o que a gente pode pensar que vai acontecer? Vou reproduzir a segunda imagem aqui, só para eu conseguir fazer eu vou tampar essa aqui, não vai ser útil, mas só para eu conseguir sobrepor as duas situações e ficar fácil da gente imaginar. Então, eu peguei a primeira e vou colocar ela meio de fundinho aqui na outra. Deu para entender? Então, a gente tinha no começo, lembra, a quantidade de movimento inicial para cá. Depois, a vermelha veio na diagonal para lá e a branca foi na diagonal para lá. O que isso nos diz? A quantidade de movimento final tem duas partes, a da vermelha e a da branca. E essas duas quantidades de movimento vão se somar no final da história para a gente ter a quantidade de movimento final total do nosso sistema, que é as duas bolas. Então, ó, se a gente fizer uma vertical aqui só para a gente se localizar, a gente precisa basicamente descobrir a distância entre essa vertical que eu pintei de rosa e a bola branca, porque entre a vermelha e a beirada, a gente já tem que é 40 centímetros. Então, o D que a gente quer descobrir são os 40 centímetros mais o X. Se a gente descobrir o X, nosso problema está resolvido. E aí a gente tem, então, a conservação da quantidade de movimento que a gente já falou, a quantidade de movimento final da bola vermelha, diagonal aqui para cima e para a esquerda, e a da branca para cima e para a direita. Por que isso é importante? A inicial era só para cima. Então, a final também vai ter que ser só para cima.
Se a da vermelha está para cima e para a esquerda e a da branca está para cima e para a direita, a parte que é para a direita tem que cancelar com a parte que é para a esquerda, porque a gente não tinha componente horizontal da quantidade de movimento no começo. Então, a gente não pode ter no final. A quantidade de movimento resultante tem que ser para cima. A hora que a gente somar essas duas vetorialmente, tem que dar para cima. Então, o que nós podemos concluir? Se isso daqui está na vertical, vamos escrever tudo isso que eu falei, né? A quantidade de movimento na horizontal é 0. Então, o que é... Olha só a minha sigla super elaborada, para parecer que é difícil, mas não é difícil. Brincadeira, só para escrever. A quantidade de movimento final da bola vermelha no eixo X, que é horizontal. Então, QFVX é isso. Para a esquerda. E o QFBX, que é da branca, para a direita, vão ter que se cancelar, então são iguais. O que isso nos diz? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se elas têm a mesma massa e elas têm a mesma quantidade de movimento, elas têm a mesma velocidade. Se a gente analisa bolas com a mesma velocidade no mesmo tempo, elas vão andar a mesma coisa, o mesmo tanto. Então, se a bola vermelha andou 40 centímetros para a esquerda, a bola branca vai andar a mesma coisa para a direita, então 40 centímetros também. Então, o nosso X também é 40 centímetros. E o nosso D, que é o que a gente quer descobrir, está aqui em cima, 40 do vermelho para lá, mais 40 do branco para cá, soma de 40 com 40, dá 80. E essa é a resposta, letra D. E aí, o que você achou? Será que era tão difícil quanto parecia? Eu sei que eu demorei para falar porque eu queria mostrar todos os detalhes do negócio, mas se a gente percebesse que andou mesmo tanto para um lado para o outro, assim, rapidinho vocês já resolviam essa questão. Me contem se vocês acertaram, eu já volto para a próxima.